Josué, capítulo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Eterno, o Eterno falou a Josué, auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés morreu, mas vamos adiante. Atravesse o rio Jordão, você e todo o povo. Entre na terra que estou dando ao povo de Israel. Estou dando cada metro quadrado que seus pés pisarem, como prometi a Moisés. Do deserto ao Líbano, desde o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Hititas, até o mar Mediterrâneo a oeste. Tudo pertence a vocês. Enquanto viver, você não conhecerá a derrota. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não vou abandonar você. Seja corajoso. Anime-se. Você conduzirá este povo para tomar a terra que prometi dar aos seus antepassados. Dê o seu máximo. Empenhe sua alma. Não deixe de seguir o que diz a revelação que Moisés escreveu, cada parágrafo. Não se desvie para a direita nem para a esquerda, para que possa chegar ao seu destino. Não deixe em nenhum instante de pensar no que diz o livro da revelação. Pondere e medite nele dia e noite, praticando tudo o que ele prescreve. Então você alcançará seu objetivo e será bem-sucedido. Vou dizer de novo: seja corajoso e anime-se. O Eterno, o seu Deus, está com você a cada passo neste caminho. Então Josué ordenou aos líderes do povo: saiam pelo acampamento e transmitam esta ordem ao povo. Deixem algum mantimento preparado. Daqui 3 dias vocês vão atravessar o rio Jordão para entrar e tomar posse da terra que o Eterno, o seu Deus, está entregando a vocês. Josué também se dirigiu aos Rubenitas, aos Gaditas e à metade da tribo de Manassés, advertindo: lembrem-se do que Moisés, servo do Eterno, ordenou a vocês. O Eterno, o seu Deus, dá descanso a vocês, entregando a vocês esta terra. Suas mulheres, seus filhos e seus rebanhos poderão permanecer na terra a leste do Jordão, que Moisés deu a vocês. Mas todos vocês, valentes guerreiros, atravessarão o rio à frente de seus irmãos, preparados para lutar, e os ajudarão até que o Eterno dê a eles um lugar de descanso, como deu a vocês. Seus irmãos também tomarão posse da terra que o seu Deus está dando a eles. Depois vocês poderão retornar às suas terras a leste do Jordão, concedidas por Moisés. Eles responderam a Josué: faremos tudo o que você nos ordenou. Iremos aonde quer que nos envie e seguiremos à risca as instruções de Moisés. Por isso também obedeceremos a você. Suplicamos que o Eterno, seu Deus, esteja com você, assim como esteve com Moisés. Se alguém questionar o que você disser e se recusar a obedecer, será morto. Seja corajoso. Anime-se. Josué, capítulo 2. De Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espiões. Vão e examinem a terra, investiguem Jericó. Eles foram, chegaram à casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali permaneceram. Foi dito ao rei de Jericó: acabamos de saber que nesta noite chegaram alguns homens para espionar a terra. Eles pertencem ao povo de Israel. O rei de Jericó mandou dizer a Raabe: traga para fora os homens que vieram passar a noite em sua casa. Eles são espiões. Vieram espionar a terra. Mas a mulher havia escondido os 2 homens. Ela disse: de fato, 2 homens vieram até aqui, mas eu não sabia de onde eram. À noite, antes de fecharem a porta da cidade, eles foram embora, mas não sei dizer para onde foram. Creio que se vocês correrem, ainda poderão alcançá-los. Na verdade, ela os havia levado para o terraço e escondido debaixo dos talos de linho espalhados ali. Os homens iniciaram a perseguição perto do local de travessia do Jordão. Logo que eles saíram, os portões da cidade se fecharam. Antes que os espiões se deitassem, a mulher veio ao encontro deles no telhado e disse: sei que o Eterno deu a vocês esta terra. Estamos todos aterrorizados. A população está desesperada, porque soubemos que Deus secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês na saída do Egito, e o que ele fez aos 2 reis amorreus, Seom e Og, a leste do Jordão,
exterminados por vocês numa santa condenação. Quando nos deram a notícia, nosso coração gelou e ficamos deprimidos. Tudo isso por causa de vocês, pois o Eterno, o seu Deus, é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Por isso, quero que me prometam uma coisa em nome do Eterno. Eu ajudei vocês. Agora ajudem minha família. Quero uma garantia de vida para meu pai e minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs, a família inteira. Poupem nossa vida. Os homens responderam: nossa vida pela vida de vocês, mas não conte a ninguém sobre o nosso acordo. Quando o Eterno nos entregar a cidade, trataremos você com clemência. Ela os ajudou a descer com cordas por uma janela, pois sua casa ficava no muro da cidade. Também os orientou: sigam na direção das montanhas, para que os perseguidores não encontrem vocês. Permaneçam ali 3 dias até que eles voltem. Depois é só seguir caminho. Os homens disseram a ela: para que possamos cumprir o juramento que fizemos a você, faça o seguinte: pendure do lado de fora da janela esta mesma corda vermelha que estamos usando para descer e reúna toda a sua família aqui na sua casa, pai, mãe, irmãos e irmãs. Se algum deles estiver na rua e for morto no ataque, a culpa será dele. Não nos responsabilizamos, mas assumimos toda a responsabilidade pelos que estiverem dentro da casa. Se alguém tocar um membro da sua família aqui dentro, a culpa será nossa. Agora, se você contar isso para qualquer outra pessoa, o juramento que você exigiu de nós está anulado. Nossa responsabilidade acaba. Ela respondeu: será conforme vocês disseram. Eles se despediram e foram embora. Ela amarrou a corda vermelha do lado de fora da janela. Os 2 homens seguiram para as montanhas e ficaram ali até o retorno dos perseguidores, que os procuraram por toda parte, mas não encontraram ninguém. Os espiões então desceram a montanha, atravessaram o rio e voltaram para o lugar em que Josué estava. Ao chegar, relataram todas as suas experiências. Eles disseram a Josué: é fato, o Eterno nos entregou a cidade. A população inteira está em pânico por nossa causa. Josué, capítulo 3. Josué se levantou bem cedo e partiu de Sitim com todo o povo de Israel. Ele chegou ao Jordão e acampou à margem do rio antes de atravessarem. Depois de 3 dias, alguns líderes percorreram o acampamento e transmitiram a seguinte ordem: quando vocês virem passar a Arca da Aliança do Eterno, o seu Deus, carregada pelos sacerdotes e levitas, preparem-se. Vocês devem segui-la. Mantenham sempre uma distância de 900 metros da arca. Prestem bem atenção. Mantenham essa distância e saberão que caminho seguir, porque vocês nunca passaram por esse caminho antes. Em seguida, Josué se dirigiu a todo o povo. Purifiquem-se. Amanhã o Eterno fará grandes maravilhas no meio de vocês. Josué instruiu os sacerdotes: tomem a Arca da Aliança e saiam à frente do povo. E eles fizeram o que Josué mandou. O Eterno disse a Josué: hoje mesmo começarei a honrar você diante de todo Israel. Eles verão com os próprios olhos que estou com você, assim como estive com Moisés. Você dará esta ordem aos sacerdotes que estiverem carregando a Arca da Aliança. Quando chegarem à beira das águas do Jordão, parem ali perto do rio. Josué disse a todo o povo de Israel: atenção! Ouçam o que o Eterno, o seu Deus, tem a dizer. Com isso saberão que o Deus vivo está entre vocês. Ele expulsará da presença de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam o que está diante de vocês, a Arca da Aliança. Pensem nisto. O Senhor de toda a terra está atravessando o Jordão à vista de vocês. Agora escolham a 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a Arca do Eterno, o Senhor de toda a terra, pisarem nas águas do Jordão, a correnteza cessará, ou seja, as águas que vêm de cima ficarão represadas. Foi o que aconteceu. O povo saiu de suas tendas para atravessar o Jordão,
conduzidos pelos sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança. Quando os sacerdotes chegaram ao Jordão e os seus pés tocaram as águas à beira do rio, o Jordão transborda na época da colheita. A correnteza parou. As águas foram represadas na direção de Ada, perto de Zaretã. O rio secou até o mar da Arabá, o mar salgado. Então o povo atravessou o Jordão perto de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança ficaram parados no chão seco, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava. Toda a nação atravessou o rio, e ninguém ficou com os pés molhados. Josué, capítulo 4. Depois dos israelitas atravessarem o Jordão, o Eterno disse a Josué: separe 12 homens do meio do povo, um de cada tribo, e diga a eles: tirem do meio do Jordão, onde estão os pés dos sacerdotes, 12 pedras. Vocês devem levá-las até o lugar em que irão acampar esta noite. Josué chamou os 12 homens que havia escolhido entre o povo de Israel, um de cada tribo, e os instruiu: voltem até o meio do Jordão e fiquem diante da Arca do Eterno, seu Deus. Cada um põe uma pedra nos ombros, uma pedra para cada tribo de Israel, para que vocês possam, no futuro, lembrar-se desta ocasião. Quando seus filhos perguntarem o que significam estas pedras, vocês responderão: a correnteza do Jordão parou diante da Arca da Aliança do Eterno, quando o povo atravessava o Jordão. Estas pedras são uma lembrança perpétua para Israel. Os representantes de Israel obedeceram à ordem de Josué. Retiraram 12 pedras do meio do Jordão, uma pedra para cada uma das 12 tribos, como o Eterno havia instruído Josué, e as levaram para o acampamento. Ali elas foram devidamente assentadas. Josué erigiu um monumento com as 12 pedras retiradas do meio do Jordão, do lugar em que haviam parado os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança. Elas continuam ali até hoje. Os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram no meio do Jordão, até que se cumprisse tudo o que Deus havia mandado Josué dizer ao povo, confirmando a instrução de Moisés a Josué. O povo todo atravessou o rio. Ninguém ficou para trás. Depois de todo o povo atravessar o Jordão, a Arca da Aliança e os sacerdotes também o atravessaram. Os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés atravessaram a frente do povo de Israel. Estavam preparados para lutar, obedecendo à ordem de Moisés. Ao todo, cerca de 40.000 soldados armados, treinados para a guerra, passaram diante do Eterno e rumaram para as campinas de Jericó. Naquele dia, o Eterno honrou Josué à vista de todo Israel. Os israelitas respeitaram Josué enquanto viveu, assim como haviam respeitado Moisés. O Eterno disse a Josué: mande os sacerdotes que estão carregando a Arca do Testemunho saírem do Jordão. Josué ordenou os sacerdotes: saiam do Jordão. Eles obedeceram. Os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança do Eterno saíram do meio do Jordão, e assim que os pés deles pisaram a margem, as águas voltaram a correr no leito do rio, como antes. O povo atravessou o Jordão no dia 10 do primeiro mês. Eles acamparam em Gilgal, o círculo, a leste de Jericó. Foi ali em Gilgal que Josué construiu o monumento com as 12 pedras tiradas do Jordão. Então, ele disse ao povo de Israel: no futuro, quando os filhos perguntarem aos pais: o que estas pedras estão fazendo aqui? Respondam: Israel atravessou o Jordão em terra seca. De fato, o Eterno, seu Deus, secou para vocês as águas do Jordão, até que todos atravessassem, assim como fez com o Mar Vermelho, que secou diante de nós até que tivéssemos atravessado. Isso aconteceu para que todos os habitantes da terra reconhecessem que o Eterno tinha poder para resgatá-los e para que vocês o reverenciassem para sempre.
Josué, capítulo 5. Os reis amorreus do lado oeste do Jordão e os reis cananeus do litoral, quando souberam que o Eterno havia secado as águas do rio Jordão diante do povo de Israel, até que todos atravessassem, ficaram muito assustados. Bastava pensar no povo de Israel para que perdessem a coragem. Na ocasião, o Eterno disse a Josué: mande fazer algumas facas de pedra e circunde outra vez o povo de Israel. Depois de prontas as facas, Josué circuncidou o povo na colina dos prepúcios. O motivo de Josué ter circuncidado o povo de Israel foi este: todos os homens que saíram do Egito, os soldados, morreram no deserto. Todos os que saíram do Egito, naturalmente haviam sido circuncidados. Mas os que nasceram durante a jornada pelo deserto, após a saída do Egito, não eram circuncidados ainda. Na verdade, o povo de Israel peregrinou pelo deserto 40 anos até que morresse toda a antiga geração. Os homens que tinham idade para servir ao exército ao sair do Egito e desobedeceram ao chamado do Eterno. O Eterno havia jurado que eles não veriam a terra que o Eterno prometera solenemente aos ancestrais dar aos seus descendentes, terra em que manam leite e mel. Mas seus filhos os substituíram, e foram estes que Josué circuncidou. Nenhum deles havia sido circuncidado durante a viagem. Depois de terminar a circuncisão de todos os israelitas, o povo permaneceu acampado até que todos se recuperassem. O Eterno disse a Josué: hoje removi a humilhação que vocês passaram no Egito. Por isso, o lugar foi chamado Gilgal, seu nome até hoje. O povo de Israel continuou acampado em Gilgal. Eles celebraram a Páscoa na noite do dia 14 daquele mês, nas campinas de Jericó. No dia seguinte ao da Páscoa, eles começaram a comer o fruto daquela terra, pão sem fermento e grãos torrados. Depois disso, não tiveram mais necessidade do maná. O pão do céu cessou. Assim que começaram a comer alimento produzido na terra, não houve mais maná para o povo de Israel. Naquele ano, eles comeram das colheitas de Canaã. Um dia, quando Josué ainda estava acampado perto de Jericó, ele olhou para cima e viu à sua frente um homem de pé que segurava uma espada. Josué aproximou-se dele e perguntou: de que lado você está? Do nosso ou dos nossos inimigos? Ele respondeu: de nenhum dos dois. Sou o comandante do exército do Eterno. Acabo de chegar. Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Depois perguntou: o que o meu senhor deseja que o seu servo faça? O comandante do exército do Eterno ordenou: tire as sandálias. O lugar que você está pisando é santo. Josué obedeceu. Josué, capítulo 6. Jericó estava fechada como um barril por causa do povo de Israel. Ninguém entrava, ninguém saía. O Eterno disse a Josué: preste atenção. Já entreguei Jericó a você, bem como o seu rei e sua guarda de elite. Agora faça isto: marche em volta da cidade, com todos os seus soldados. Deem uma volta ao redor dela. Repitam isso 6 dias seguidos. Escolha as 7 sacerdotes para carregarem 7 trombetas de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem ao redor da cidade 7 vezes, enquanto os sacerdotes tocam as trombetas com toda a força. Em seguida, faça soar um toque longo da trombeta. Quando ouvir esse toque, todo o povo deve gritar o mais alto que puder. As muralhas da cidade cairão de uma vez. Quando isso acontecer, os homens devem invadir a cidade. Todos devem correr para lá. Josué chamou os sacerdotes e ordenou: tomem a arca da aliança,
7 sacerdotes deverão levar 7 trombetas de chifre de carneiro e ir à frente, conduzindo a Arca do Eterno. Em seguida, ele disse ao povo: Levantem-se! Marchem ao redor da cidade! Ponham a guarda armada marchando à frente da Arca do Eterno! Todos se mobilizaram. Josué deu as ordens e o povo marchou. 7 sacerdotes com 7 trombetas de chifre de carneiro iam adiante do Eterno. Eles tocavam as trombetas, conduzindo a Arca da Aliança. A guarda armada marchava à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas. Os da retaguarda iam atrás da arca. As trombetas tocaram durante toda a marcha. Josué havia ordenado ao povo: Não gritem. Na verdade, vocês não devem nem conversar, nem mesmo sussurrar até que eu diga gritem. Então, podem gritar à vontade. Ele mandou a Arca do Eterno rodear a cidade. Ela deu uma volta, retornou para o acampamento e ficou ali durante a noite. Na manhã seguinte, Josué levantou bem cedo e os sacerdotes carregaram a Arca do Eterno. Os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro marchavam à frente da arca, tocando a trombeta enquanto marchavam, tendo a guarda armada marchando adiante e atrás deles. Eles marchavam e tocavam as trombetas. No segundo dia, eles rodearam a cidade outra vez e retornaram para o acampamento. Repetiram isso 6 dias seguidos. No 7º dia, todos se levantaram bem cedo e começaram a marchar ao redor da cidade como nos outros dias. Mas dessa vez, deram 7 voltas. Sim, naquele dia, rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, os sacerdotes tocaram as trombetas e Josué fez sinal para o povo: Gritem! O Eterno entregou a cidade a vocês! A cidade, com tudo o que existe nela, está sob santa condenação e será dedicada ao Eterno. A exceção será a prostituta Raabe. A vida dela deve ser poupada, dela e de todos os que estiverem na casa dela, porque ela escondeu os espiões que enviamos. Quanto a vocês, fiquem longe das coisas condenadas. Não cobicem nada que esteja na cidade, nem tomem qualquer coisa condenada. Pois se houver objetos condenados no acampamento de Israel, todos serão prejudicados. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Eterno e devem ser guardados no tesouro dele. Os sacerdotes tocaram as trombetas. Quando o povo ouviu o toque das trombetas, todos deram um grito que pareceu um trovão, e as muralhas vieram abaixo. O povo correu para dentro da cidade e tomou posse dela. Eles submeteram tudo o que havia na cidade à santa condenação, matando homens, mulheres, jovens e velhos, bois, ovelhas e jumentos. Josué deu ordem aos 2 homens que haviam espionado a cidade: Entrem na casa da prostituta e salvem a mulher e todos os seus parentes, como vocês prometeram a ela. Então os jovens espiões entraram e trouxeram Raabe e seu pai, sua mãe e seus irmãos. Enfim, todos os seus parentes. Eles retiraram a família e providenciaram um lugar para ela fora do acampamento. Mas a cidade foi queimada com tudo o que havia nela, exceto o ouro, a prata, o bronze e os utensílios de ferro, que foram levados para o tesouro do santuário do Eterno. Josué poupou a vida de Raabe, da família de seu pai e de todos os seus parentes. Ela continua viva e passa bem em Israel, porque escondeu os espiões que Josué enviou para espionar Jericó. Naquele momento, Josué fez um juramento solene: Maldito perante o Eterno seja todo aquele que planejar reconstruir a cidade de Jericó. Ele pagará as fundações com a vida do seu primogênito e pagará os portões com a vida do seu filho mais novo. O Eterno estava com Josué, e sua fama se espalhou por toda a terra. Josué, capítulo 7.
Mas o povo de Israel violou a lei da santa condenação. Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zerá, da tribo de Judá, apropriou-se de algumas coisas condenadas, e o Eterno ficou furioso com o povo de Israel. Josué enviou homens desde Jericó até Ai, a ruína, cidade próxima de Bet-Aven, a leste de Betel. Ele os instruiu: façam o reconhecimento da terra. Os homens partiram para espionar a terra. Eles retornaram e relataram a Josué: não se preocupe em enviar muita gente. Bastam 2 ou 3 mil homens para derrotar Ai. Não desgaste o exército inteiro, porque não há tantas pessoas ali. Então cerca de 3 mil homens foram atacar a cidade. Mas eles tiveram de fugir, derrotados pelos homens de Ai. Os soldados de Ai mataram 36 israelitas. Eles os perseguiram desde a entrada da cidade até as pedreiras, matando-os na descida. O povo ficou chocado e perdeu o ânimo. Josué rasgou a própria roupa e prostrou-se com o rosto em terra diante da arca do Eterno. Ele e os líderes jogaram terra sobre a cabeça e ficaram prostrados até a tarde. Josué clamava: Ah, Senhor Eterno, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos tornar vítimas dos amorreus. Foi para nos aniquilar. Por que não ficamos do outro lado do Jordão? Ah, Senhor, o que vou dizer depois de Israel ter fugido do inimigo? Quando os cananeus e todos os habitantes desta terra souberem da nossa derrota, vão se juntar e acabar conosco. Pergunto, como vai ficar a tua reputação? O Eterno respondeu a Josué: levante-se. Por que você está rastejando? Israel pecou. Eles quebraram a aliança que fiz com eles e se apropriaram de coisas condenadas. Eles as roubaram e esconderam junto com seus pertences. O povo de Israel não poderá mais encarar seus inimigos. Eles mesmos se tornaram presa do inimigo. Não vou apoiar vocês até que se livrem das coisas condenadas. Não perca tempo. Purifique o povo e diga a eles: preparem-se para amanhã. Purifiquem-se, pois o Eterno, Deus de Israel, diz: há coisas condenadas no acampamento. Vocês não conseguirão enfrentar os inimigos enquanto não se livrarem delas. Logo de manhã, vocês serão convocados por tribos. A tribo que o Eterno apontar se apresentará, um clã por vez. O clã que o Eterno apontar se apresentará, uma família por vez. A família que o Eterno apontar se apresentará, um homem por vez. Quem for encontrado com as coisas condenadas será queimado, ele e tudo o que possuir, porque quebrou a aliança do Eterno e cometeu loucura em Israel. Josué levantou-se de madrugada e convocou Israel tribo por tribo. A tribo de Judá foi separada. Depois, ele convocou os clãs e separou os Zeraitas. Então chamou os Zeraitas e separou a família de Zabde. Por fim, chamou cada membro da família e separou Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zerá, da tribo de Judá. Josué disse a Acã: meu filho, dê glória ao Eterno, o Deus de Israel. Faça a sua confissão a ele. Conte-me o que você fez. Não esconda nada de mim. Acã respondeu a Josué: é verdade. Pequei contra o Eterno, o Deus de Israel. Eu fiz isto. Quando vi entre os despojos uma bela capa babilônica, 2 quilos e 400 gramas de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apropriei deles. Estão enterrados na minha tenda, com a prata por baixo. Josué enviou alguns mensageiros, que correram para a tenda. Ali encontraram os objetos enterrados com a prata por baixo. Eles os trouxeram a Josué diante de todo o povo de Israel e do Eterno. Josué chamou Acã, filho de Zerá, e reuniu a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos e filhas,
seus bois, seus jumentos, suas ovelhas e sua tenda, tudo que ele possuía. Todo Israel estava ali presente. Eles os conduziram para o vale de Acor, vale da perturbação. Josué disse: Por que você nos causou essa desgraça? Agora o Eterno vai trazer desgraça sobre você hoje mesmo. Então todo Israel o apedrejou. Depois o queimou na fogueira. Eles fizeram uma pilha enorme de pedras sobre ele, que continua lá até hoje. Só assim o Eterno se acalmou. Por isso o lugar é chamado até os dias de hoje de Vale da Perturbação.